Educação à distância, mudando realidades. Olá, caros alunos e alunas! Nós chegamos à nossa última aula, aula 6 de licitação e contratos administrativos. E eu estou muito feliz porque nós passamos esse tempo juntos. Claro que eu estou um pouco saudosa e eu considero que vocês, assim como eu, nós temos que comemorar essa conquista. Sim, vocês estão prestes a concluir a nossa disciplina e pensem em todo o conhecimento que vocês já adquiriram até aqui. Entendam que esse conhecimento adquirido, ele é um ponto de partida para mais conhecimento ainda. Então, eu espero que, do fundo do meu coração, vocês estejam convidados para mergulhar cada vez mais nesse universo que é o direito administrativo e aqui a nossa disciplina, licitações e contratos. Contem comigo. E eu espero muito que vocês tenham aprendido a matéria, tá? Nas Olimpíadas de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade, que é uma brasileira fantástica, ela fez uma apresentação belíssima e ela conseguiu a medalha de prata. Ela fez a sua apresentação à luz da música Baile de Favela, bem brasileira, com bastante gingado. A plateia até sacudiu junto com ela, foi a loucura, porque realmente era uma música animada, muito linda a apresentação. E ela conseguiu, ao final, a medalha de prata. E diante de uma medalha de prata, nós podemos ver dois tipos de pessoas. As pessoas que comemoram a medalha e as pessoas que pensam, poxa, de prata podia ser ouro. Quem é você? Qual das duas pessoas é você? Quem sou eu? Pessoal, a gente tem que comemorar cada avanço da nossa vida. Então, sem desmerecer. Eu poderia saber mais, eu poderia ser o ouro, digamos assim. Claro, e é claro que isso é desejável. Mas nunca deixem de comemorar cada etapa da vida de vocês, assim como eu faço com a minha. Cada etapa, cada sucesso, cada superação deve ser celebrado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Celebrar essa conquista que é a conclusão de um módulo e de uma disciplina, que é a disciplina de licitações e contratos. Hoje nós vamos ver os contratos em espécie e saibam que quando a aula acabar, o nosso contato e a nossa relação não vai acabar, porque, como eu disse, eu estou à disposição de vocês, ok? Então vamos para a aula de hoje, contratos e espécie. Vamos ver os contratos de obra pública. Então, pessoal, quando a gente pensa em licitação, contrato administrativo, a gente já vai pensar em obra pública, né? Que são esses contratos aí para construir uma ponte, construir uma estrada, as famosas obras públicas. Então, no contrato de execução de obra pública, a administração vai poder contratar um particular para executar essa obra. E, para tanto, a administração vai ajustar a elaboração de um projeto básico e um projeto executivo. E vejam aí, são dois projetos, o básico e o executivo. O que seria esse projeto básico, gente? Está aí no artigo 6º, inciso 25 da nova Lei de Licitações. O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, quem gosta de grifar pode grifar aí, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos, 2 pontos. Aí a lei vai trazer quais elementos. Então, o que é esse projeto básico, gente? É a parte ali de organização. Então, qual que é o custo, qual que é o impacto ambiental,
né? O que a execução desse contrato precisa. Tudo vem os estudos técnicos preliminares, tudo isso tem que constar no projeto básico, para não fazer as coisas, como diz na minha terra, de orelha. Né? Fazer as coisas sem organização, planejamento. Infelizmente, no Brasil, né, como eu já disse, no Brasil e no mundo, algumas obras elas começam e não conseguem terminar, né? Então, o que falta aí? Quando a obra pública fica parada, vira o famoso elefante branco, falta o planejamento, né? Então, o que a nova lei está tentando? Deixar a coisa bem amarrada mesmo para não acontecer esse tipo de situação. Vamos para o slide? Além do projeto básico, é necessário um projeto executivo, ou seja, para a execução da obra pública. Isso está no importante artigo 6º, inciso 26 da nova lei. E o que é esse projeto executivo? São os elementos necessários para a execução completa da obra e traz um detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais, equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. Então vejam, pessoal, contrato de obra pública, vou fazer um hospital, vou fazer uma escola, vem comigo. Retomando aqui, um contrato de obra pública, vou fazer um hospital, vou fazer uma escola, vou fazer uma ponte, vou fazer uma estrada. O que eu preciso? Projeto básico e o projeto executivo, com aqueles elementos ali para a execução do contrato. Isso vocês puderam ver no artigo 6º, incisos 25 e 26. Ok? Voltando para o slide. É importante esclarecer que, segundo a nova lei de licitações, os contratos de obra pública, eles podem ser por empreitada. E essa pode ser por preço unitário, que é quando a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, ou pode ser por empreitada por preço global, que é aquela contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Pode ser uma empreitada integral, que é a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas das obras, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização, com segurança estrutural e operacional. E também pode ser a contratação por tarefa, que é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, acabamos de ver as espécies, né, de empreitada e nos casos de contratos de obras públicas. Só que nem só de obras públicas vive a administração pública. Às vezes ela precisa contratar um serviço, tá? Um serviço de informática, por exemplo. E aí, nesse caso, o contrato vai ser o contrato de serviço. Às vezes o contrato, gente, é para um parecer de uma situação muito específica que ela precisa chamar alguém que entenda daquele assunto. Pode ser um parecer jurídico, um parecer de engenharia. Então, isso é um contrato de serviço, tá? Obra é aquela ideia, vou fazer hospital, vou fazer estrada, vou fazer escola. Isso é uma obra pública, vou fazer estádio de futebol para a Copa. Obra pública. Aqui não, aqui eu tô falando agora, vamos passar a analisar o contrato de serviço, né? Que quando você contrata um profissional liberal, alguém que vai, um profissional autônomo para prestar um serviço para a administração quando ela precisa, tá? Então vamos aos slides para ver os contratos de serviço. Nesse caso é quando o poder público quer contratar serviço. E aí, pode ser de advogado, engenheiro, enfim. Ele precisa licitar, né? Quando, por exemplo, ele precisa de um parecer jurídico para determinado caso e realiza uma licitação. Nesse caso, é o contrato de serviço, e o serviço é uma atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual, material de interesse da administração. Então, sim, é uma possibilidade, né? Venham aqui comigo. O contrato de serviço é um tipo de contrato administrativo.
Então, só para a gente entender, contratos administrativos em espécie. Nós já vimos os contratos de obra pública, que precisa desse projeto básico, projeto executivo. Nós já vimos também, acabamos de ver, o contrato de serviço, né? Eu preciso de um parecer, preciso de algum serviço, de informática, contrato de serviço. E agora nós vamos ver um terceiro tipo de contratos em espécie, que são os contratos de fornecimento. Vamos lá para o slide. Trata-se da contratação para aquisição de bens necessários à execução das atividades do órgão público, seja mediante pagamento à vista ou parcelado. Então, eu preciso de fornecimento aqui de elementos de higiene, papel higiênico, álcool gel, máscara. Preciso de fornecimento de bens. Esse é o contrato de fornecimento. Está previsto no 41 da nova lei de licitações, que diz que o poder público pode exigir, inclusive, a amostra ou prova do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento ou do período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços. Gente, venham comigo. Isso é muito interessante. O que está dizendo o artigo 41, inciso 2º da nova lei de licitações, eu espero muito que seja uma mudança de paradigma. Vocês já ouviram falar? Na última aula a gente falou de cafezinho. Os meninos aqui do estúdio não me deixam mentir, a gente está tomando um café. A gente tomou um café no intervalo. Do café da repartição. Tem uma fama horrível, né? Daqui não, do IFRA é ótimo. Mas em muitas repartições públicas, o café tem uma fama horrível. E, gente, esse café ganhou uma licitação, né? Então, vários órgãos públicos e entes públicos têm um café horrível. E é um café vencedor da licitação, mas como assim? A administração pública pagou um valor por esse café para chegar e ninguém aguentar tomar? Tô dando um exemplo, tá, gente? Pode ser café, mas eu já falei pra vocês um exemplo de... Eu sou professora e num lugar que eu trabalhei, a caneta nunca funcionava, o pincel da lousa, nunca. O pincel da lousa eu acho que é uma coisa que inclusive vai ficar obsoleta, né? Que agora eu me senti uma vovó falando isso. Que eu acho que futuramente nem vai ter muito quadro, assim, vai ser mais, sei lá, slide e coisas digitais. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a nova lei diz que a gente pode exigir ali no momento da licitação ou em algum momento do contrato uma amostra, é muito fácil de você ver se aquele produto é bom ou ruim. Porque, vamos supor, quando não tinha essa previsão, o produto chegava pra você e aí que você ia descobrir que o café era ruim, que o pincel não funcionava, que o papel higiênico que ganhou a licitação é uma lixa. Tudo isso que você já deve ter visto eventualmente numa repartição pública. E a administração, muitas vezes, paga um preço cheio por aquilo. Não paga tão mais barato assim para vir um produto tão horrível. Então, o que está dizendo ali? Que você pode pegar a amostra do produto que você vai possivelmente comprar. Tá? Isso acontecia demais, gente, demais. Eu vou dar um exemplo de restaurante universitário também, né? Que aí ganhava licitação lá, o restaurante, a administração, acho que na época que eu estudava, que também faz 10 anos, sei lá, acho que pagava R$5 no prato da comida, a gente pagava R$1,40 no RU, mas a comida, a qualidade, meu Deus, de vez em quando o povo até ficava meio doente, assim, porque eram essas coisas que ganhava licitação e seria facilmente brecado, né, se tivesse ali a gente experimentado antes, o pessoal que fez a licitação, essa amostra e ia ver, não, essa comida é ruim demais. Enfim, tá? São coisas que acontecem na repartição e que podem mudar aí essa situação se você experimentar antes o produto. Porque muitos produtos você só vai saber se é bom ou não experimentando. Café, comida, né, o próprio pincel que eu dei o exemplo aí, você tem que usar para saber, muita coisa você tem que usar para saber se é bom. Então, espertamente, estrategicamente, o legislador agora prevê que você pode experimentar antes de comprar, ok? É isso que está dizendo no contrato de fornecimento, aí vamos voltar para o slide, artigo 41(2). No contrato de fornecimento, o que diz lá o artigo 41? No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, o poder público pode indicar excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que justifique a sua escolha ante a necessidade de padronização do objeto
ou em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com as plataformas e os padrões já adotados pela administração, ou quando a marca modelo for a única capaz de atender o poder público. E, por fim, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação da marca ou modelo. O que está dizendo aí, gente? A administração não pode falar assim, não, eu quero um celular da Apple, só serve da Apple e é isso aí. Só serve MacBook. Não é isso. Tá falando, em alguns casos, é elementar e essencial indicar a marca ou modelo, porque vai caracterizar muito bem aquele objeto. Mas não é que agora a administração vai escolher marca ou modelo. Não. São em alguns casos bem pontuais. Casos de toner, coisas bem pontuais mesmo, tá? Vamos seguir. Esse é importantíssimo, gente. Né? Então, nós já vimos, só retomando, contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento. E agora vamos estudar as concessões de obra pública. O famosíssimo contrato de concessão. Então, ele está previsto lá na Constituição Federal. E a Constituição diz que incumbe ao poder público prestar os serviços públicos, direto ou indiretamente. Como que o poder público presta serviço indiretamente? Pelo regime de concessão ou permissão. E aí, pessoal, sempre após licitação. Concedente, concessionário, tá? O conceito de concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, que é o poder público, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Isso está lá no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8987, que trata aí da concessão e da permissão de serviço público. Então, percebam, pessoal, em alguns casos, a administração pública vai e presta o serviço. Em outros casos, ela vai ter que delegar ali esse serviço, tá? Pode ser por meio de concessão ou permissão. Isso é possível e está previsto na Constituição Federal. Nesse caso aqui, a gente está estudando a concessão de obra pública. E aí, nada mais é do que entregar para o particular fazer aquela obra pública, tá? Mas antes, eles têm que passar por um procedimento, por um processo licitatório, ou na modalidade concorrência, ou na modalidade diálogo competitivo. Porque a concessão, ela é um procedimento mais complexo. E, portanto, o legislador elegeu como modalidade licitatória a concorrência ou o diálogo competitivo. Vamos relembrar que o diálogo competitivo é uma nova modalidade licitatória prevista pela Lei 14.133 de 2021. Ok? Vamos para o slide. Na concessão, quem remunera o particular é o cidadão por meio das tarifas. Exemplo, o caso lá do ônibus, né? Concessionária. Caso clássico do pedágio. Né? Quem que paga o pedágio? O motorista, né? Então, quem remunera é a administração? Não, é o particular, o cidadão, por meio das chamadas tarifas. Na concessão, o poder público não pagará nada para o particular. E o exemplo clássico é a concessão de transporte público municipal, né, que são os ônibus municipais, em que quem remunera a empresa são os próprios usuários do serviço. E o que é exatamente a concessão de obra pública? Ela está prevista lá na Lei 8987, no artigo 2º. Vamos ver o que diz essa lei? Ó, artigo 2º, inciso 3º da Lei 8987. Vai tratar da concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Ou seja, pessoal, quando a construção total ou parcial, a conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária
seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Vejam, pessoal, essa é a ideia da concessão. A administração pública pensa, preciso melhorar uma estrada. Vou fazer aqui a licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Quem ganhar vai fazer, a gente vai celebrar um contrato de concessão de obra pública e vai fazer aí os melhoramentos nessa estrada. O que o particular ganha com isso? Por exemplo, ele pode cobrar a tarifa do pedágio. Quem vai pagar é a administração? Não, quem vai pagar é quem passa lá, o motorista, certo? Esse é um contrato, por exemplo, de concessão de serviço público precedido por uma obra pública, ok? Mais um tipo de contrato. Então, nesse caso, gente, ó, segundo o professor Matheus Carvalho, um exemplo clássico é o que ocorre com a linha de metrô. A empresa fica responsável pela execução das obras públicas, lá todas as obras referentes à linha de metrô, e depois como que a empresa vai ser remunerada? Pelos usuários, que vão pagar a tarifa. Percebam, pessoal, que aqui a gente está falando de tarifa, não é taxa, tá? Taxa é uma espécie de tributo cuja disciplina está no direito tributário. Então, tributo é um gênero que abriga espécies tributárias que são impostos, taxas, contribuições diversas, tá? Contribuições sociais, contribuições residuais, isso é tributo. Vamos voltar, isso tá lá em direito tributário, tá? Um beijo para direito tributário, mas aqui a gente está em direito administrativo. Aqui a gente está falando de tarifa. Então, a tarifa é isso, o preço público é isso que a gente paga, não é tributo. É o que a gente paga para usar aí esse serviço da concessionária. Entendido? Ó, estamos caminhando para o final. Eu não sei se você está me ouvindo na velocidade 1,5 ou 2, tá? Mas a gente está indo para o final, como eu disse. Quem é de pisadinha, comemora com pisadinha. Quem é de música clássica, comemora com música clássica. Tá chegando a hora de comemorar, estamos terminando, tá? Nós já vimos essas várias espécies de contratos administrativos em espécie, né? E vamos dar prosseguimento para a gente concluir. Agora falando dos convênios administrativos. O que são esses convênios, gente? Vocês já ouviram falar? São acordos realizados entre entidades públicas ou sem fins lucrativos que pretendem atuar em comunhão de esforços. Então, as entidades se unem para a realização de um objetivo comum. E nesse sentido, por serem as vontades convergentes, não é necessária a realização de licitação antes de firmado acordo. Então vejam, pessoal, as entidades públicas, vamos supor o IFRO, né, uma autarquia federal, pode firmar um convênio aí com uma entidade sem fim lucrativo ou com outra entidade pública para a realização de um fim comum. Né? Então, pode firmar um convênio com a Defensoria Pública, por exemplo, para atender mulheres em vulnerabilidade social. Pode firmar convênios com várias entidades. Então, percebam, ambas são públicas. Então, o que está dizendo aqui? No caso dos convênios, não é necessário fazer uma licitação prévia. Porque está todo mundo na esfera do direito público, né? Porque ou são as próprias entidades que são de direito público, ou são entidades sem fins lucrativos. Lembrando que ONG, né, para o direito, não existe ONG. Existem associações ou fundações sem fins lucrativos. Então, essa é a ideia. Por exemplo, fazer um acordo aí com uma ONG. Mas, tecnicamente falando, essa ONG vai ser ou uma organização social, ou uma OCIP, ou uma OS, tá bom? Ou uma associação, que na esfera do direito civil vai ser uma associação, ou uma fundação, mas isso não é, assim, objeto do nosso estudo agora. O que vocês precisam saber agora? Que o convênio é esse pacto realizado, né, entre as entidades públicas ou sem fins lucrativos que visam um bem comum, um interesse público e, portanto, não precisa de licitação, ok? Aí, ó, é necessária a aprovação de um plano de trabalho contendo, no mínimo, o objetivo, as metas, as fases de execução e o plano de aplicação dos recursos financeiros, nesse caso aqui dos convênios. E após a assinatura do convênio, o Poder Legislativo deve ter ciência
de todos os termos do acordo firmado. E para a gente encerrar, segundo o professor Matheus Carvalho, uma vez definidos os valores a serem repassados ao conveniado, por meio da lei orçamentária, as parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, salvo se for verificada alguma irregularidade. Pois bem, então nós já vimos aqui nessa última aula os contratos administrativos em espécie, né? Nós vimos lá o contrato de obra pública, de serviços, de fornecimento, de concessão de obra pública, e agora nós vimos os convênios administrativos, que são essa espécie de acordo. E com isso nós encerramos o nosso conteúdo. Como eu já disse, eu espero que vocês tenham aprendido, celebrem as conquistas de vocês, continuem estudando. Eu sei que é clichê falar isso, mas eu realmente acredito que o estudo e o conhecimento muda a vida das pessoas. Eu não estou aqui defendendo que todo mundo sai do mesmo ponto de partida, é claro que não. A nossa sociedade, todo mundo sabe, é uma sociedade desigual, cada um sai de um ponto de partida. Mesmo assim, nós saindo de pontos de partida diferentes, tem lá a linha de chegada e o conhecimento nos ajuda a chegar mais perto dessa linha de chegada. Vocês aqui no IFRO, no curso de Gestão Pública EAD, optaram por buscar informação, estudar. Então, eu fico feliz com essa opção de vocês. Espero ter contribuído para a formação de vocês em licitações em contratos. Continuo à disposição e desejo que vocês sejam felizes. Obrigada, com isso a gente vai encerrar a nossa aula. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.